Agora, na hora da bênção, contando a minha história. Isso aí, irmão Rodrigo, e hoje vamos contar a história de quem? Da irmã Carla, a história da irmã Carla de Mato Grosso do Sul. Lembrando, irmão Bruno, que você é um. Sim, sempre. Vambora. Vamos lá? A paz de Deus, irmãos. Eu me chamo Carla, sou do estado do Mato Grosso do Sul. Quando nasci, meus pais já serviam a Deus e sempre estive dentro da casa do Senhor. Minha família enfrentou muitas dificuldades e não me lembro de muitos dias de calmaria, não. Tudo sempre foi muito difícil para nós, mas nunca nos faltou fé e esperança na presença de Deus. Quero agradecer também a Deus porque a palavra é fiel, verdadeira e se cumpre em nossas vidas. Basta crer de todo o nosso coração e se entregar. Irmãos, eu sou cadeirante e sempre sofri muito preconceito. Quando era criança, disse aos meus pais que gostaria de estudar a música. Ao falar com o responsável pela orquestra da nossa igreja, ele disse que seria bem difícil por causa da minha dificuldade física. Minha mãe, na mesma hora, se conformou e disse que tudo bem. Eu fiquei bastante triste, mas preferi não falar nada. Mas meu pai sempre foi um homem de muita fé. Meu pai recolhia material reciclado e vendia para trazer o nosso sustento. Na verdade, ele puxava uma carrocinha e era conhecido como José Burrinho. Que judiação. Por causa da carroça. Nunca gostei muito desse apelido, mas ele, de tão humilde que sempre foi, nunca se importou. Ele dizia que quem não estuda tem mais é que puxar carroça mesmo, e que ele estava no lugar certinho. Meu pai nunca aprendeu a ler nem a escrever, irmãos. Ele argumentou com o irmão encarregado da orquestra e disse que o meu problema de locomoção não atrapalharia o meu aprendizado da música, que nós não podíamos limitar o poder de Deus a esse ponto. O irmão também argumentou: como eu poderia tocar pedaleira no órgão se minhas pernas não se moviam? Meu pai disse que se as pernas não mexem, eu tocava só com as mãos e pronto. Sempre tinha um jeitinho, né? Bem, comecei a estudar. E as dificuldades foram muitas, porque quando chegasse a hora de estudar no órgão, como compraríamos um? Minha mãe, sempre muito preocupada, falou isso com meu pai, e ele dizia que bastava cada dia os seus problemas. Uma coisa de cada vez. Quando chegar a hora de comprar o instrumento, Deus vai preparar. Acha que tem anjo só no céu? Deus ainda é Deus, eu creio, dizia ele. O tempo passou, sofri muito preconceito e desprezo, era deixada de lado nas aulinhas. Quantas vezes saía de casa para estudar, todas as irmãzinhas passavam e quando chegava a minha vez a professora dizia que estava tarde e que deixássemos para a próxima semana. E assim eu ia ficando para trás, irmãos. Quando chegou a hora de estudar no instrumento, nós não tínhamos a menor condição de comprar. Meu pai pegou um pedaço de papelão, desenhou um teclado bem grande e me disse para ir tocando ali, para usar a imaginação e ir apertando aquelas teclas desenhadas enquanto cantava. Disse também que logo Deus faria uma obra. Naquele tempo havia um teste na igreja chamado de meia hora. Eu lembro desse teste. Acho que a Dani até chegou a fazer. No qual a organista teria que tocar alguns hinos antes do início do culto para trazer comunhão para a igreja. Acreditem, estudei 3 anos naquele pedaço de papelão. E fiz meu primeiro teste assim. Graças a Deus eu passei. E nos meus dias de tocar, ia para a igreja e fazia meia hora com toda alegria. Ela fica meia horinha lá tocando aqueles hinos bem lindinhos. Você vê lá, em Alphaville, em Itapevi. Mas tudo tem seu lado ruim e seu lado bom. Em uma ocasião, estava na reunião de jovens e uma das organistas era muito rica e também cheia de Deus dentro do coração. Ela me perguntou como estavam os estudos. Eu disse que iam seguindo com muita dificuldade. Ela então questionou se eu queria ajuda para estudar, porque percebeu que eu estava bem atrasado e já tinha percebido o porquê. Ela entendeu que a irmãzinha estava sendo deixada de lado. Eu aceitei na hora. Na segunda-feira seguinte, ela foi até minha casa, que era um barraquinho de madeira em Taipas, aqui em Taipas. E quando perguntou onde estava meu instrumento para estudarmos, eu fui buscar no quarto um pedaço de papelão. Forte, né? Oh Deus, ela ficou sem palavras ao saber que eu estudava ali. Então perguntou para minha mãe se podíamos sair um pouco juntas. Minha mãe autorizou. Ela me colocou no carrão dela e fomos até a Lapa, onde ela comprou um órgão novinho para mim. Glória a Deus. Dou graças a Deus, irmãos. Foi aí que as coisas andaram. Eu não ando até hoje, irmãos,
mas a minha perna esquerda se movimenta para tocar a pedaleira do órgão para fazer o baixo. Vocês acreditam nisso? Deus libertou a perna esquerda dela só para ela tocar a pedaleira. Tocar. Já se passaram 26 anos disso tudo. Hoje sou casada, tenho 2 filhos e Deus me levantou para ser examinadora aqui no Mato Grosso. Glória a Deus. Meu esposo é cooperador da obra de Deus. Quando a gente acredita, as coisas acontecem de verdade. Deus é fiel, irmãos. Não permitam que nenhuma dificuldade os limite. Vá para cima dos seus sonhos. Não deixe ninguém dizer que você não pode. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus abençoe grandemente. Deus seja louvado. Amém. Amém. E amém.